públicos, né? Quais as funções principais da Caixa Econômica e do Banco do Brasil? Acho que isso tem tudo a ver com o comentário que você acabou de ler, né? O que é o principal interesse dos bancos privados? Né? Obter o maior lucro possível. Como é que eles fazem isso? Eles tomam dinheiro emprestado de modo barato, as aplicações que cada um de nós faz, em que eles botam taxas que não são tão altas como a gente gostaria, e emprestam para outras pessoas ou empresas com a maior taxa possível e o menor risco. Né? Isso é o que faz um banco privado. Qual é o objetivo de um banco público? O banco público também tem interesse em fazer maior lucro. Ele paga dividendos, por exemplo, para o governo federal, que pode, com esse recurso, fazer obras, enfim, garantir as suas ações. Mas o banco público também pensa no lucro social, o ganho para a população como um todo. Um dos principais objetivos dos bancos públicos é promover o desenvolvimento econômico e social do país. E como é que isso se dá? Né? Financiando atividades que sejam geradoras de emprego e que sejam importantes para reduzir a desigualdade do país, tanto a desigualdade regional quanto a desigualdade social. E essas atividades, muitas vezes, têm maior risco ou não têm uma rentabilidade tão grande. Por isso que os bancos privados não querem saber delas. Queria dar alguns exemplos concretos. O primeiro já foi citado aí no comentário. Os bancos públicos garantem financiamento para os setores mais importantes, setores importantes da economia. O crédito rural é um exemplo disso. 62% do total do crédito rural no Brasil é feito pelos bancos públicos, 59% pelo Banco do Brasil, que concentra o crédito rural do país. A mesma coisa acontece com o crédito habitacional, com a Caixa. Né? Os bancos públicos detêm 76% do crédito habitacional, a Caixa tem 67% do total. Quer dizer, 2/3 do total são feitos pela Caixa. Além disso, se a gente olhar a habitação popular, ou seja, habitação para a população com menor renda, 90% é feito pela Caixa Econômica. Se eu olhar no estado do Amazonas, não tem um financiamento que não seja feito por banco público. No caso do Ceará, 95% é feito por banco público. Por quê? Porque os bancos privados não vão lidar com a população de menor renda, as regiões menos desenvolvidas do país. Um outro elemento importante é a questão da capilaridade. Né? Banco privado só tem banco onde tem rentabilidade. Então, ele só tem municípios pequenos e áreas mais pobres das regiões metropolitanas não tem agência de banco privado. Lá só chega banco público. E, durante os governos do PT, o Banco do Brasil aumentou 67% o número de agências, a Caixa dobrou seu número de agências e tem mais 24 mil lotéricos e correspondentes bancários para atender quase todos os 5.500 municípios do país. Privatizando, não vai ter mais isso. Como é que esses municípios vão... isso aconteceu na privatização dos bancos estaduais na década de 90. Foram fechadas agências que eles consideraram que não deveriam ser mantidas pelo seu custo, porque elas não teriam um interesse comercial tão interessante. Então, o banco público é importante para isso. Também é importante porque ele financia empreendimentos de grande porte, tanto empreendimentos comerciais quanto de infraestrutura. E os bancos privados têm muita reticência em fazer esses financiamentos. Então, aí o BNDES e a Caixa concentram um grande número desses financiamentos. Ainda uma questão importante é que, em momentos de crise, os bancos públicos são importantes para ajudar a implementar o que a gente chama de ações anticíclicas, ou seja, garantir ações que vão contra a crise. Né? Então, por exemplo, a manutenção de oferta de crédito mais barato para as empresas e para as pessoas. Se tiver banco público, faz isso. Banco privado não faz isso. Na hora vamos ver, na hora da crise, a primeira coisa que o banco privado faz é reduzir a oferta de crédito. E duas outras coisas, por fim, que eu queria falar, né, dessa diferença, é a questão da bancarização, ou seja, acesso da população mais pobre aos serviços bancários, né, com contas simplificadas e gratuitas. Isso começou lá em 2003, no primeiro ano do governo Lula, na Caixa, depois foi para o Banco do Brasil, e aí os bancos privados também entraram. Hoje são
12, hoje não, em 2015 eram 12 milhões de contas simplificadas no país. E a operação dos programas sociais, especialmente pela Caixa. Bolsa Família, PIS, Fundo de Garantia, é tudo realizado por banco público. Então, quando se fala em privatização, como é que vai resolver essas questões todas? Se os bancos privados não têm interesse em fazer esse tipo de atendimento, não pensa no desenvolvimento econômico e social do país, como é que vai ficar isso? Quem é que vai cumprir essas atividades? Tá? Acho que essa é a questão de fundo que precisa ser respondida por quem está defendendo privatizar os nossos dois maiores bancos. Ou seja, uma grande função social dos bancos públicos, né, que não vão atrás do lucro necessariamente, né, ao contrário dos bancos privados, que onde não há rendimento, não tem por que eles manterem os negócios, né? Exatamente, mas mesmo assim, os bancos públicos têm um lucro bastante significativo, né? Então, a única coisa é que o banco público tem outros objetivos além de ter lucro. Né? Trabalha pelo desenvolvimento social e econômico do país, que é vital nesse momento em que nós precisamos retomar o crescimento. Os bancos públicos têm um papel fundamental. E o que eles estão pensando é sufocar cada vez mais os bancos públicos, é o que está sendo proposto para o BNDES, reduzir o BNDES e privatizar a Caixa e o Banco do Brasil. Então, vai na contramão do que se diz do que se deve fazer para retomar o crescimento do país e gerar emprego, que é o que o Brasil precisa hoje.